Bom, nós vimos anteriormente algumas propriedades do gás ideal e o cálculo de trabalho em algumas situações. Depois nós vamos voltar a esses cálculos de trabalho envolvendo principalmente processos cíclicos, né? Porque isso diz respeito, por exemplo, ao funcionamento de máquinas térmicas. E depois entraremos então na segunda lei da termodinâmica e na teoria cinética dos gases. Uma máquina térmica é um dispositivo capaz de realizar trabalho convertendo energia térmica em energia mecânica, operando através de ciclos termodinâmicos, né? Porque o movimento cíclico, ou seja, o movimento é repetitivo, então nós precisamos analisar aqueles ciclos, né, aqueles processos cíclicos, porque isso envolve, né, energia e trabalho. Nós podemos utilizar, né, inclusive esses equipamentos, né, para obter o processo e retirar a energia de uma fonte fria e transferir para uma fonte quente, por exemplo, o aquecimento, né, de um ambiente, ou o oposto, né, resfriando um ambiente. Tudo isso envolve, então, máquina térmica ou, né, um refrigerador. E esses processos envolvem a energia, trabalho, né, envolve o comportamento de um fluido de trabalho. E isso tudo passa pelo processo de análise de casos ideais para depois partir para casos reais, né? Essa questão de aquecimento de ambientes, né, é muito antiga, né? Nós temos aqui um exemplo do Ondol coreano, em que você provocava então o aquecimento, né, na parte de baixo, né, do assoalho de uma casa e deixava então o ar quente circular e, portanto, né, aquecia o piso. Isso aqui existe então algumas escavações arqueológicas. Aqui um caso, né, na Grécia e na Roma antiga também. Isso é um exemplo do hipocausto romano, né? Então você deixava aqui, ou você fazia dutos, né, para onde pudesse circular o ar quente, ou você simplesmente, né, elevava aqui o piso, né, e deixava então espaços para que pudesse circular, né, o ar quente circular, sair por um outro local, e você tinha então um aquecimento, né, do piso, um aquecimento do ambiente proveniente então um fluxo de energia térmica proveniente do piso. E obviamente isso era para quem tinha condições, né, na época, quem podia pagar uma construção desse tipo, né. Pessoas com menos condições muitas vezes deixavam a criação de animais, né, na parte de baixo da casa, um piso de madeira. A ideia é que com uma certa quantidade de animais embaixo poderia ajudar a não ficar tão frio, né, o ambiente em cima. Nós temos aqui uma reconstrução, né, uma ideia do que é atribuído, né, Heron de Alexandria a Eurípides, seria uma máquina a vapor. Talvez a ideia, tem uma descrição também do Romano Vitrúvio. Essa ideia seria: você aquece um pouco de água e este vapor sai, né, por algumas regiões que poderia implicar então no movimento, né, que seria então uma máquina a vapor rudimentar. Tem história contando que teria feito um equipamento em que colocava fogo no altar e abria a porta do templo, né? Mas a, a construção desse equipamento, né, é um tanto complicado, né? Não se sabe se realmente isso aconteceu, o quanto, né, desta máquina tenha realmente sido fabricado, porém é o que se tem de registro antigo, né, de utilização de vapor para algum propósito, né? Então, ao longo do tempo, nós temos essa ideia de utilizar aqui para aquecimento de ambientes, ou que pudessem existir máquinas que nos permitissem realizar atividades, né? Então vamos saltar bastante no tempo e nós chegamos aqui no século XVII com o Denis Papin, onde desenvolveu, né, a marmita de Papin, o digestor, né, o precursor do autoclave e da panela de pressão, né, quando você tem inclusive a possibilidade de vapor, de água, no caso, empurrar, né, o fluido. Então já começa a ter
uma ideia de se fabricar equipamentos, né, para se utilizar alta temperatura, alta pressão, né, inclusive para se fazer a esterilização, né? Nós temos aqui então, também no século XVII, né, essa aqui é a máquina de Savery, né, baseada também nas ideias ali do autoclave de Papin. Nós temos aqui a possibilidade de utilizar então o vapor de água, né, para empurrar, para poder bombear a água das minas, né? E você começa a mexer então com equipamentos que envolvem, né, um aumento, uma redução na pressão, né? Nessa época nós temos então a Revolução Industrial. Você precisa de carvão e as minas, como eram inundadas, tinha que retirar a água, né, das minas. Nós vimos que a altura que se poderia puxar a água era limitada pela pressão. Você imaginar aqui uma coluna de fluido, né? Se você sugar aqui o ar, né, o fluido vai subir, né, até um limite onde a pressão dessa coluna de fluido equilibra com a pressão na atmosfera no local. E aí você tem essa limitação de altura, não com um sifão, por exemplo, né, mas como uma máquina, você poderia colocar vários estágios aqui e utilizar então o vapor para empurrar, né, ou para puxar esta água, né? Que aí você tinha um processo em que provocava um aquecimento, né, e uma série de válvulas para que o vapor aqui empurrasse a água. Depois você resfria, né, esse cilindro, cai a pressão, né, a válvula fechada. Quando cai a pressão, você abre esta válvula, né, fecha esta, com a pressão reduzida acaba puxando a água aqui para dentro. Depois você fecha a válvula, abre essas duas, né, e a pressão do vapor proveniente da caldeira empurra, né, a água do cilindro para cima. Tá? E você tem então uma máquina a vapor rudimentar para efetuar o bombeamento, né? Então você precisa ter esse cilindro. Ele vai ser aquecido, resfriado, né, e aí você com um conjunto de válvulas consegue então fazer o bombeamento da água. É pouco eficiente, mas funcionava na época. E você tinha o problema de aquecer e resfriar esse recipiente. Então, volta e meia causavam, né, explosões, vazamentos e explosões. Uma explosão com vapor em alta temperatura acabava acarretando problema para os trabalhadores, né? Então depois ocorreu aqui um aperfeiçoamento, né, então, feito por Thomas Newcomen. Então essa é a máquina de Newcomen. É um aperfeiçoamento da máquina de Savery, né? Ela é mais eficiente porque ele tem agora aqui um cilindro com um êmbolo, tá? Mesmo assim, obviamente, acontece, né, o aquecimento e resfriamento dessa parte, mas com o êmbolo agora ficou mais eficiente, né? A máquina ficou mais eficiente. Então, isso permitiu também não só melhorar o rendimento, como também bombear água para as casas. Então, foi um passo muito importante, né, na melhoria também da qualidade de vida das pessoas, você começar a ter água, né, encanada, né, nas casas, né? Mesmo assim, né, a máquina não era tão eficiente, mais eficiente do que existia antes, porém havia esse problema de você aquecer e resfriar, né, o cilindro, né? Então ainda tinha esse problema em função você causava ainda, né, tinha acidentes em função deste processo, né? Então aqui tem uma animação também mostrando um pouco dessa aplicação de você resfriar e aquecer, né? Usar o vapor também. Mesmo assim você tem um cilindro, então ficou um pouco mais eficiente. Mais para frente, né, James Watt ele aperfeiçoou a máquina anterior, introduziu uma série de melhorias e aumentou muitíssimo mais a eficiência. É tanto que geralmente associa-se, né, o nome do James Watt com máquinas a vapor. Algumas pessoas dizem que foi o James Watt que inventou a máquina a vapor. Na verdade, ele aperfeiçoou, né, a máquina e ganhou muita eficiência, né? Você passou a ter a parte quente aqui, tá, no cilindro, e uma parte separada, um reservatório frio, tá? Então o vapor era resfriado no condensador, né? Essa diferença aqui também permitiu ganhar bastante eficiência na máquina. E também o Watt introduziu, né, o regulador de pressão, né? À medida que esse volante aqui girava, né, este giro aqui na máquina também
era acompanhado, né, do giro aqui dessas duas esferas, e conforme a velocidade de rotação, elas se afastam, né, do eixo ou se aproximam. E então era conectada a uma válvula que permitia, portanto, aliviar a pressão, e esse regulador tornava a máquina ainda, né, mais segura. Então, além de aumentar a segurança, aumentou a eficiência da máquina. Impulsionou muito, né, a Revolução Industrial. Aqui tem uma comparação, então, das máquinas de Savery, Newcomen, Watt. E então você passou a utilizar máquinas térmicas para diversos usos, né? Não só o uso industrial, também para bombear a água das minas e bombear a água para as casas, né? O que passou a ser então uma novidade desde então. Em seguida nós temos aqui, já no século XIX, começando com Richard Trevithick, a locomotiva a vapor, a ideia de se utilizar vapor em alta pressão. Até o próprio James Watt não era favorável a máquinas que funcionavam em alta pressão, né? As máquinas a vapor funcionavam, né, um pouco acima da pressão atmosférica. Mas algumas pessoas estavam interessadas em utilizar vapor em alta pressão, né? O próprio James Watt era contra. E quando aconteciam acidentes, então as pessoas contrárias, obviamente, tinham alguns motivos para alegar, né, em função da segurança das pessoas que operavam as máquinas. No entanto, à medida que você vai conhecendo, vai estudando esse sistema, você vai melhorando, inclusive, né, a tecnologia para metalurgia, né, você vai conseguindo aumentar a segurança dessas máquinas, né. E aqui há uma reconstrução, tá, de uma locomotiva feita pelo Trevithick. Ele fez vários experimentos, várias máquinas, e nessa época a ideia era transportar carga, por exemplo, né. Então alguns carrinhos eram puxados por cavalos, e aí o trilho, obviamente, ele era limitado à carga que os cavalos conseguiam puxar. Quando essas máquinas começaram a ser construídas, né, houve um problema inclusive nos trilhos que não suportavam. Então houve a necessidade, né, da evolução até mesmo da construção dos trilhos. Algumas pessoas achavam que essas máquinas não poderiam ser utilizadas para transportar carga porque não havia trilho que sustentasse, né? E, inclusive, máquinas utilizando vapor em pressões ainda mais altas eram necessárias quando você precisava bombear a água de minas localizadas, né, em altitudes cada vez mais elevadas. O próprio Richard, ele esteve na América do Sul, né, em Minas, em alguns lugares da América do Sul, né, com altitudes elevadas, para poder justamente introduzir esse tipo de equipamento para poder bombear a água de Minas, onde as máquinas que se tinha até então já se mostravam ineficientes, né, naquelas altitudes. Ele até adquiriu algumas minas, mas em função de guerras de independência, né, acabou perdendo tudo e voltou para a Inglaterra. Enquanto isso, enquanto ele esteve fora da Inglaterra, né, outros nomes são associados, né, com locomotivas, porque ficaram na Inglaterra e aproveitaram, né, foram desenvolvendo equipamentos e conseguiram efetuar, né, então, transporte de cargas e passageiros, e então iniciou-se a ideia de fazer transporte intermunicipal e intermunicipal de passageiros, por exemplo, né. Mas a ideia, né, quem começou, né, foi o Richard Trevithick. Aqui há um selo, então, de homenagem, né, alguns selos que existem por aí, e a reconstrução, então, de um desses equipamentos, né. Então é uma rica história. Talvez não tivesse tanto tato para negócios quanto estes outros, né? Mas enfim, inaugurou-se uma nova era no transporte de cargas e passageiros, né? E depois a evolução de locomotivas que conseguiam fazer isso cada vez mais rápido, né? Transportar mais cargas e mais passageiros e cada vez mais rápido. Tudo isso conhecendo-se, né, como funcionam as máquinas a vapor. Tanto, né, a questão teórica, que foi a termodinâmica foi sendo desenvolvida junto, né, como a própria questão na engenharia dos materiais, né, na própria construção de um equipamento que te permita colocar em prática algo que você estuda, né, na teoria. Aqui é um exemplo, né, uma máquina de Stirling, tá? Acho que era um reverendo, né, Robert Stirling, e o irmão dele, também engenheiro. A ideia era fazer um equipamento mais seguro, que não causasse, né, tantos acidentes que
maculavam, né, causavam problemas para famílias de trabalhadores. E é uma patente aqui de 1816, depois tem outras, né, ao longo aqui do século XIX, dos irmãos Stirling. E aqui uma tentativa de animação deste projeto, né, onde você tem aqui uma fonte de calor externa, né, não há uma combustão na máquina, ou não há aquele vapor, né, que entra e depois é liberado em algum momento, né. Aqui você tem uma combustão externa e o fluido de trabalho fica aqui dentro, ele é aquecido e resfriado. Tá? Então seria uma ideia de fazer um equipamento mais seguro. Essa imagem fica um pouco melhor de você, essa animação onde o fluido de trabalho, né, ele se desloca aqui e desloca os pistões. Então ele tem uma parte onde ele é aquecido e aqui onde ele é resfriado. Tá? Então você aproveita o movimento desse fluido e aí utiliza, né, esse trabalho mecânico em algum outro equipamento. Este projeto ele ficou, vamos dizer, entre aspas, esquecido por algum tempo, porque há algumas dificuldades práticas, né? Para se construir uma máquina dessa, você precisa manter esse fluido aqui vedado, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um gerador aqui, feito pela Philips em 1951. Né? Você tem aqui um motor Stirling conectado a um gerador de eletricidade. Então você armazena aqui, nesses tubos em volta, você armazena o ar. Você provoca então um aquecimento aqui em cima, tá? Nessa parte de cima. E uma vez que está aquecido, você enrola um fio aqui e puxa, né, para poder dar aquele movimento inicial. E aí então o motor Stirling segue funcionando, e como ele está conectado com um gerador de eletricidade, então você tem aqui um gerador. Ele é um pouco mais silencioso, né, do que um motor equivalente a diesel, a gasolina. Só que a construção dele é um pouco mais, a concepção dele é um pouco mais complicada. Né? E como você não consegue uma vedação perfeita, você precisa bombear um pouco de ar aqui, né, para dentro, né, quando vai funcionar. Mas está aí, né? A questão é que o motor Stirling, por exemplo, ele é mais difícil de você fazer. Você precisa, por exemplo, ter variações na potência, né, na velocidade, por exemplo, para um veículo, né? Ele já não é tão bom para esse aspecto, né? Mas ele é mais silencioso, então dizem aí que ele é utilizado em alguns submarinos, alguns projetos, por exemplo, né? Então tem vantagens e desvantagens que precisam ser consideradas, né? Aqui é um exemplo onde você tem um coletor solar, no caso aqui são espelhos, né? Não é aquela placa fotovoltaica. São espelhos que você aproveita então a energia solar térmica direcionada aqui. Você tem aqui então está acoplado a um motor Stirling com um gerador de eletricidade. Então você aproveita, né, o aquecimento para ser a fonte quente, né? Então você direciona os raios solares. Então você tem a fonte quente, a atmosfera é a fonte fria, e aí você tem então um motor Stirling conectado com um gerador. Então você tem uma planta aqui para geração de energia elétrica, utilizando, né, o motor Stirling. Alguns anos atrás, em função as placas fotovoltaicas, né, num curto período de tempo tiveram uma grande redução no preço. Então esse tipo de projeto acabou não ficando tão economicamente viável como era anos anteriores. Algumas empresas até acabaram indo à falência, né, que utilizavam esse tipo de tecnologia, né. Mas ele ainda pode, né, sofrer aprimoramentos, né, e isso se tornar uma outra forma de utilizar a energia solar, né? Você tem energia solar térmica e energia solar fotovoltaica, né? Então talvez com o desenvolvimento dessa tecnologia, tanto esta quanto a fotovoltaica, né, estejam preços atraentes, né? Nós podemos imaginar, por exemplo, né, uma máquina térmica. Você vai precisar então extrair energia, né, de uma certa fonte e obtém trabalho. E um pouco, obviamente, acaba sendo liberado para o ambiente. Nós podemos imaginar aqui nossa fonte de calor como sendo um reservatório quente, onde, independente da energia que sai, a temperatura, né, fica constante. Esse reservatório frio, por exemplo, pode ser a nossa atmosfera. Independente da quantidade de calor que vem para cá, a temperatura fica fixa, né, para nós podermos fazer essa análise. E aí, então, a partir da energia proveniente, né, deste reservatório ou da fonte quente, uma parte vira trabalho, a outra parte acaba sendo rejeitada, tá?
E aqui nós temos um conceito do refrigerador, que seria uma máquina térmica invertida. Afinal, o fluxo de energia térmica naturalmente acontece do corpo de temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa. Mas é possível, né, fazermos um fluxo de energia térmica. O contrário, desde que utilizemos um equipamento para isso, né? Nós podemos, por exemplo, resfriar o ambiente ou aquecer, né, o ambiente, dependendo daquilo que queremos. Nós podemos analisar, portanto, em termos de fluxo de energia, né, nós temos aqui então uma certa quantidade de energia retirada da fonte quente, uma parte, né, se transforma em trabalho e a outra parte é rejeitada. Nós até podemos fazer um sistema de retroalimentação, mas ele é limitado, né? Um pouco sempre acaba se perdendo. Da mesma forma, para nós retirarmos energia da fonte fria e mandarmos para a fonte quente, nós precisamos de uma intervenção, né? Se existissem, por exemplo, os equipamentos perfeitos, né, tudo que você tira de energia da fonte quente você conseguir converter em trabalho, esse seria então, não teria perdas, né, seria uma máquina perfeita. E o refrigerador perfeito, nós conseguiríamos extrair energia daqui e mandar toda. Imagina, por exemplo, que você tem um barco, esse reservatório frio poderia ser a água, né? E o reservatório quente, então você tem um motor, né? Você conseguiria tirar a energia do oceano, mandar para o motor que vai para a atmosfera e fazer o barco se movimentar sem utilizar eletricidade, nenhum combustível, né? Então essa seria então uma máquina perfeita, né? No entanto, na prática, nós sempre precisamos, há uma perda ou precisamos utilizar, né, alguma outra fonte de energia para poder realizar este processo, né? E aí, quando nós analisamos esses equipamentos, é interessante que analisemos, né, processos envolvendo, por exemplo, um fluido de trabalho, né, um processo termodinâmico. E no caso nós tínhamos visto anteriormente, por exemplo, um processo cíclico, né, nós temos um trabalho aqui líquido que pode ser utilizado, por exemplo. Então, o estudo desses processos cíclicos, né, acaba sendo muito importante para máquinas térmicas. E nós temos aqui alguns processos, né, que vocês vão encontrar em alguns livros, algumas descrições, né? O ciclo de Carnot, que é usado, né, por questões didáticas, né? Embora o Carnot tenha desenvolvido, né, suas ideias sobre máquinas térmicas na época que ainda se pensava no calórico, né? Mas a gente faz uma adaptação, né, moderna, porque didaticamente é muito interessante, né? Assim como analisar o ciclo de Stirling, e depois há outros, né? Ciclo de Rankine, Brayton, né, para turbina a vapor, turbina a gás, ciclo Otto para motor a gasolina, álcool, né, GNV, ou ciclo diesel. No caso, o diesel imaginou, né, um motor funcionando com óleo vegetal. E depois, né, obviamente, para um derivado do petróleo foi dado em homenagem, né, ao diesel esse nome do óleo diesel, né, mas o motor original, a ideia era com óleo vegetal, né? Aí temos o ciclo misto e outros ainda, né? O ciclo de Carnot, por exemplo, num diagrama PV, ele consiste aqui, você tem dois processos, né? A temperatura constante, então duas curvas, né, isotérmicas, ou as isotermas, e duas curvas adiabáticas, né, que consta isentrópico, porque é processo adiabático, reversível, né? No ciclo Stirling, nós temos também duas isotermas, mas tem dois processos a volume constante, né, ou duas isocóricas aqui, né? Então temos o ciclo de Brayton, onde tem uma parte com pressão constante, o ciclo Otto e assim por diante, né? O ciclo diesel, por exemplo, ele alcança pressão muito maior, né, do que a pressão no ciclo. Isso aqui não está em escala, né? A pressão no ciclo diesel é muito maior do que a do ciclo Otto, né, pressão máxima, porque ocorre a ignição, né, em função da pressão que a substância recebe, né? E a análise desses ciclos é que nós temos, né, o trabalho disponível, né, e o rendimento dessas máquinas, tá? Há uma diferença, obviamente, entre o ciclo teórico e o ciclo prático, por exemplo, né? Tanto o ciclo Otto quanto o ciclo diesel. Há uma diferença em função de diversas condições em que ocorre, né, a queima do combustível, né, os processos
a construção do equipamento e assim por diante, né? Esse ciclo tem que ficar o mais próximo possível, né, do ciclo teórico para você ter um melhor aproveitamento, né, do equipamento. Aqui é um exemplo, né, do motor 2 tempos, né? Quando se fala tempos, na verdade é o curso, né, aqui do pistão. Tá? Esse motor aqui, por exemplo, a mistura de ar, combustível, inclusive com óleo, tá? Vem aqui para o motor e o próprio pistão ele age como uma válvula aqui, né? Porque o combustível vem, mistura de ar, combustível, com o óleo também que vai lubrificar o motor. A vela provoca a queima e depois ocorre a liberação, né? Os gases de exaustão. Então você tem um curso que é para admissão, outro curso, né, que acontece, né, então a explosão aqui, né? E aí então você tem esses dois cursos ou 2 tempos. Então o ciclo completo acontece nos chamados 2 tempos, né? Só que então este motor é um motor mais simples, né? É um motor que tem poucas peças. No entanto, em função da entrada, né, desta válvula aqui da entrada do combustível, e essa entrada de combustível é que provoca a exaustão, né, do gás da queima, ocorre também, obviamente, né, um pouco de combustível sai junto, né, então há um certo desperdício aí, né. E também como entra o combustível misturado com óleo para lubrificar as peças do motor, então também esse motor é um pouco mais poluente. No entanto, ele tem uma construção mais simples, ele fica mais leve, ele pode funcionar em qualquer direção aqui, pode funcionar de cabeça para baixo. Esse é um motor utilizado, por exemplo, para cortadores, né, de árvores, é um motor utilizado para barcos, né, é um motor mais simples, mais leve. Inclusive, ele equipou muitas motos aí também, né, um motor 2 tempos. O motor 4 tempos, então você tem um ciclo, ocorre a cada 4 cursos aqui do pistão, né? Por exemplo, nós temos aqui a admissão, a compressão e aí a ignição com a vela, depois ele expande e aí sai a exaustão, né? Ocorre a exaustão dos gases. Então é necessário 4 cursos aqui no pistão para você fazer este ciclo, né? Aqui no caso nós temos aqui um motor a gasolina, por exemplo, tem uma vela para causar a ignição, e aqui um motor a diesel, né, onde o combustível é injetado e em função da própria pressão desenvolvida aqui ocorre a autoignição, né? Então por isso que a pressão no ciclo diesel é maior do que no ciclo Otto, certo? Então aqui obviamente é um ciclo teórico, tá? E você precisa ter uma grande quantidade, né, de partes envolvidas para que a admissão da mistura de ar e combustível, né, o momento em que vai ser disparada a vela e o momento em que vai ocorrer a exaustão ocorram de modo sincronizado, né, com este movimento, para você aproveitar o máximo, né, da energia proveniente, né, do combustível e entregar em potência para o motor, né. Isso é a importância então de se analisar o ciclo teórico, depois, né, construir o ciclo real com o motor funcionando para poder aproveitar, né, o máximo de trabalho possível, né. A queima do combustível e assim por diante, né? Esse aqui é um exemplo. Na década de 70, né, tinha aqui essa moto Yamaha com um motor 2 tempos, né? E aqui existia uma moto Honda com um motor 4 tempos, né? Então o motor 4 tempos tem muito mais peças, então a moto ficava muito mais pesada. Para ter uma ideia, essa moto aqui é 350 cilindradas, é equivalente quase a uma moto 4 tempos de 750 cilindradas, né? Cilindradas, você imagina o cilindro aqui do motor, né? Esse cilindro ele tem um certo volume, tá? Entre o mínimo e o máximo aqui, ó, ele tem um certo volume, e aí então as cilindradas são os centímetros cúbicos, né? Então se você tem um veículo 1.0, é porque o seu motor tem 4 cilindros de 250 centímetros cúbicos cada, então são 1000 centímetros cúbicos no total, então dá um veículo 1.0, né? Então aqui você tem uma moto com 350 cilindradas, com um motor 2 tempos, ela desenvolve uma potência quase análoga a uma moto de 750 cilindradas com um motor 4 tempos, né? Então ela fica mais leve, né, obviamente. E nessa época aconteceu, né, aqui no Brasil, no período militar, foi proibida a importação para
entre aspas, né, favorecer a indústria nacional, assim como teve uma lei de reserva de informática que não colaborou, só nos deixou no atraso. Então essas motos deixaram de ser importadas, né? Então ficou aqui no Brasil motos sendo construídas, né, com motor 2 tempos. E 10 anos depois, tá, aqui começaram a chegar motos importadas quando terminou o período militar, terminou aquela restrição de importação de muitos itens, né? É que se chegou aqui no Brasil novas motos, né? Então essa moto, por exemplo, de 2 tempos, né, 350 cilindradas, estava sendo construída no Brasil, começou a chegar, sendo importado do Japão, né? Aquela CB 750 virou a CBX, né? 750F, então com motor 4 tempos, equivalente, né, a essa aqui de motor 2 tempos. Essa moto começou a ser importada do Japão nessa época e depois começou a ser fabricada no Brasil, né, com algumas adaptações. Então essa moto aqui era conhecida na época como Viúva Negra, porque é uma moto leve, apesar de ser 350 cilindradas, um motor 2 tempos, ela alcançava aí 160, 180 km por hora num curto período de tempo, né? Para a época era uma baita velocidade para se andar numa cidade, né? E a moto não tinha freio suficiente para isso, depois colocaram ainda freio a disco, né, na frente. Então dependia muito da habilidade do piloto para frear essa moto, por isso que muita gente encontrou um poste, um muro, né, pelo caminho. Então ela foi apelidada de Viúva Negra, porque muito motociclista morria com essa moto aí. Depois, obviamente, com a evolução, né, foram melhorando o sistema de freios e etc, né? Mesmo assim, essa moto, quando chegou no Brasil, ela era chamada nos Estados Unidos, né, 750, né? Então aqui no Brasil ficou 750, 50 era o galo no jogo do bicho, então era 7 galo. E essa aqui, obviamente, era a evolução daquela Viúva Negra, né? Então você tinha concorrência entre essas duas motos aqui, né? Aqui tem um exemplo do motor, por exemplo, 6 cilindros em linha, né? E aqui em V aparece, né? Aqui são 12 cilindros, né? Então você tem um motor V12 aqui, né? Então tem um motor V6, né? E assim por diante. Então você tem aqui os pistões, né, quando sobe e desce, são conectados pela biela aqui, ó, no virabrequim. Então a combustão ocorre, né, dentro do cilindro aqui, e ele vai empurrando, então, né, esses êmbolos. Então isso aqui é transmitido esse movimento, e você tem, então, quanto mais cilindros, obviamente, maior a cilindrada, né, maior potência que você pode desenvolver no motor, né. Obviamente há uma grande quantidade de peças que precisam ser devidamente ajustadas para que você tenha aqui, né, a abertura e fechamento das válvulas, a ignição, a exaustão, né, do gás. E no caso, nesse motor aqui, você não vai ter a mistura com óleo aqui, né, você vai ter a parte aqui de baixo, né, para lubrificar as peças, enfim. Então tem uma grande quantidade de peças para fazer funcionar. Aqui você tem, no caso, um motor plano, né, e um motor radial aqui, né? Novamente, a quantidade de peças é muito grande, né? Então você tem todo um detalhe de engenharia, não apenas, né, conhecer o ciclo de funcionamento para você aproveitar, né, você converter energia de uma forma, energia química, né, obter calor para depois você converter em energia mecânica, né? Tem toda uma ideia de construção, né, testagem de componentes, conhecer os materiais, a resistência do material, né, o quanto ele aguenta, né, a temperatura e o funcionamento contínuo, né, a devida manutenção e o ajuste, né, entre as diferentes partes para isso tudo funcionar devidamente, né. Bom, essa parte de motores, né, ficamos por aqui e vamos seguir então na segunda lei da termodinâmica. E agora vamos entrar naquela parte que envolve os ciclos, né. Nós precisamos também observar o seguinte, né? Imagina que tem aqui um gerador eólico, você vai converter energia, né, do movimento aqui de massas de ar em eletricidade, né, transmitida pelas linhas, chega até a casa e imagina que a pessoa utiliza, então, converte a eletricidade em energia térmica, né, vai aquecer a água para o café, para o chimarrão. Mas vocês não observam o contrário. Se você colocar água quente aqui nesse resistor, ele não vai fazer com que ocorra circulação
né, de cargas elétrons aqui, de modo a fazer, por exemplo, o gerador funcionar como um ventilador, né? Se você conectar isso aqui, por exemplo, no ventilador, pega água quente, você não vai conseguir fazer funcionar o ventilador. Então acontece em um sentido, né, esse processo, e não acontece no sentido oposto, né? Nós observamos a natureza, por exemplo, o calor flui, né, a energia térmica flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nós não observamos espontaneamente acontecer no sentido oposto. Então existem alguns processos que acontecem num sentido e não acontecem, né, no sentido inverso. Se ocorresse, por exemplo, se a energia térmica fluísse do corpo, né, de menor temperatura para o corpo de maior temperatura, isso não seria problema algum em termos da conservação da energia, né, em termos da primeira lei da termodinâmica. Isso não é problema algum. No entanto, nós não observamos isso na prática. Então talvez tenha uma outra questão envolvida que nós poderíamos ajudar ou expressar isso de alguma forma, né? Essas observações, o que é espontâneo e o que não é espontâneo, né? Então existem na natureza, né, processos irreversíveis, né? E nós podemos analisar chamados processos reversíveis, né, que seria um caso ideal, né, para poder estudar, por exemplo, algo cíclico, né? Também devemos considerar que nem toda a energia, né, pode ser transformada em trabalho, né, ser convertida em trabalho útil, né? Sempre há alguma perda, tá? Então, você pode tentar retroalimentar de alguma forma, mas você não consegue converter toda a energia que você tem disponível em trabalho, tá? Então tem alguma perda aí, né? Como é que nós poderíamos talvez contabilizar essa perda, né? Essas ideias é que levaram ao desenvolvimento da chamada segunda lei da termodinâmica, né? Então, os processos que acontecem na natureza são todos irreversíveis, porque você tem atrito, né? Você tem uma série de questões que você não consegue, mas nós podemos, né, idealizar, assim como em Física 1 começamos a analisar um sistema sem atrito, né? Sem resistência do ar e etc. Depois vamos adicionando atrito e outras questões. A gente também pode começar a idealizar, né, um processo reversível, imaginando, por exemplo, uma série de processos, né, ocorrendo de forma infinitesimal, onde você vai passando, né, por estados de quase equilíbrio, né? Você vai variando lentamente. Nós chamamos essas transformações infinitesimais de processo quase estático, né? De modo a você conseguir, tentando reduzir atrito ao máximo e tentando causar, por exemplo, imagina se você vai reduzir o volume de um gás, né, com um pistão, você vai tentando, fazendo muito lentamente, porque se você fizer rapidamente tem ondas de choque, né, que vão perturbar e você não vai ter a pressão bem definida, né, ao longo do caminho. Então você faz esse processo quase estático, né, para você tentar chegar ao máximo possível, né, a um que seria um processo reversível, né? E aí então nós conseguimos fazer um estudo agora utilizando, né, um ciclo de Carnot, né, que é um ciclo idealizado, né, reversível, para que nós possamos fazer um processo cíclico e tentar, a partir de uma diferença de temperatura entre um reservatório quente e frio, né, extrair, portanto, trabalho, né? Imagina aqui, por exemplo, então, num gás ideal, nós temos aqui a temperatura constante, né? Nós vamos ter então a curva desta forma, né? Com uma dada temperatura, né? Em diferentes temperaturas, nós temos essas curvas que são chamadas isotermas, né? Então é um processo onde eu mudo, saio de uma pressão inicial, um volume inicial, vou até uma pressão final, um volume final, mantendo a temperatura constante, então é um processo isotérmico, né? Agora, se eu vou de uma temperatura para outra, eu posso realizar este processo, né, de forma chamada adiabática, onde não há calor envolvido, né? Você pode fazer então uma expansão adiabática, uma expansão tanto num sistema isolado, ou pode fazer na prática, né, rapidamente, tá? Aí você acaba fazendo com que, se for rápido, né, não há troca de energia térmica. No entanto, um processo rápido não é o nosso caso aqui, porque nós queremos que seja reversível, né? Você pode fazer num sistema isolado, por exemplo, seria então
um processo adiabático, e aí há mudança na temperatura. Então, nós podemos agora imaginar o seguinte, né? Eu faço um processo aqui adiabático, onde eu venho então de uma temperatura para outra, e aqui então não há calor envolvido. Depois eu faço, né, aqui um processo isotérmico, onde eu vario, né, a pressão e o volume. E depois eu venho aqui para outra isotérmica por um processo adiabático, e depois venho para cá por um processo, né, isotérmico. E aí eu tenho, portanto, aqui um ciclo, né? Então, a área aqui dentro está relacionada com o trabalho, né? Equivalente, né, numericamente ao trabalho envolvido nesse processo cíclico. Então, nós podemos utilizar este ciclo composto então por duas isotermas e duas adiabáticas para analisar então essa nossa máquina ideal, a máquina de Carnot. Então, se nós fizermos o ciclo começando em A, né, chegando em B, C, D e voltando para A, qual será o trabalho, né, envolvido nesse processo? Qual será as características, né, desse equipamento? Como aqui, né, nós temos aqui duas adiabáticas, aqui não há calor envolvido. Então o calor ocorre somente, né, neste processo. Primeiro, então, eu forneço energia térmica para o sistema e aqui ocorre uma expansão, né, isotérmica. E depois, né, ocorre aqui a saída de energia térmica do sistema nessa compressão aqui isotérmica. Então a gente precisa analisar, imaginando aqui a nossa máquina ideal, né, o contato com o reservatório quente, né, provoca expansão, depois eu faço, né, sem o contato, uma expansão, segue, né, adiabática, depois o contato com o reservatório frio, né, uma expansão mantendo a temperatura constante, e depois segue sem contato com o reservatório. Imaginando uma máquina funcionando em ciclo, por exemplo, onde eu tenho então essas duas isotermas e essas duas adiabáticas. Operando em ciclo, então eu tenho no final, né, um trabalho resultante aqui, né? Qual será então essa relação entre aquilo que eu consigo, né, de energia térmica que permanece, né, no meu sistema, que é transferida, né, em relação àquilo que eu consigo, né, obter de trabalho útil, né? Então eu tenho aqui nossa representação. Aqui pode ser, por exemplo, proveniente da queima de um combustível, né? Seria então minha fonte quente. E aqui pode ser, por exemplo, a atmosfera que está absorvendo, né, aquilo, junto com os gases de exaustão, né? Vai ser o nosso reservatório frio, por exemplo. E aqui é o que eu tenho, então, um trabalho útil. Então, eu posso imaginar isso aqui como se fosse um fluxo, até como se fosse uma corrente elétrica, né? Eu tenho uma corrente total que se divide em duas. Então, a soma dessas duas, né, vai me dar a corrente anterior. Só que como lidamos com fluxos de energia, né, a nossa convenção é de que quando entra no sistema é positivo, quando sai é negativo, né? Assim como também este outro fluxo de energia que é o trabalho, né? Então, a soma desses dois em módulo é equivalente a este, né? Depois eu posso relacionar o trabalho como sendo, então, a subtração dessas duas parcelas, né? Trabalhando em módulo porque este que sai aqui é negativo, né? E este que entra é positivo. E nós temos, então, como imaginar aqui ou calcular qual o rendimento dessa máquina. Como assim o rendimento? Bom, é em relação àquilo que você utilizou, né? Nós temos aquilo que utilizamos, né? Em relação ao que foi adquirido, tá? Então eu tenho aqui aquilo que nós tínhamos disponível e aquilo que efetivamente, né, foi convertido em trabalho, tá? Então nós temos aqui o rendimento da máquina, né, de uma máquina térmica qualquer. Agora, o rendimento da máquina de Carnot vai depender então das características que nós vamos calcular envolvendo o ciclo de Carnot. Então esse aqui é o rendimento de uma máquina térmica, ou seja, ele é menor do que 1, né, a não ser que este fator, né, possa ter um certo valor. Se isso aqui for zero, eu tenho um rendimento de 100%. Tá? Então, temos que ver que condições isso fica, por exemplo, para o ciclo de Carnot. Tá? Então, para o ciclo de Carnot, como eu tenho então duas isotermas e duas adiabáticas, eu preciso aqui obter essa razão entre a energia que foi para a fonte fria e a energia que saiu, né, da fonte quente, né, energia térmica. Tá? Bom, para eu calcular então essas duas quantidades, envolve a parte isotérmica, né?
E então, quando vamos olhar a parte isotérmica, vamos imaginar, por exemplo, o fluido de trabalho da máquina de Carnot como gás ideal, por exemplo. Aí nós temos então de A para B uma expansão isotérmica. No caso, a variação da energia é zero, porque a energia interna do gás ideal ela depende só da temperatura. Se a temperatura não muda, a energia interna não muda, né? Então a variação é zero. Aí no caso, então, com a primeira lei da termodinâmica, um ΔU sendo zero, nós sabemos que o Q proveniente, né, da fonte quente vai ser igual a menos o trabalho, né? Porque o trabalho aqui foi realizado pelo sistema, né? Então o sistema entregou, né? Ele se expandiu, empurrou o pistão, por isso o trabalho é negativo, né? Trabalho negativo com esse sinal de menos, o que é positivo porque entra aqui no sistema, né? Nós vimos anteriormente, quando calculamos, né, o trabalho, né, de A para B, né, no estado inicial e final, neste instante, né, para o gás ideal, calculamos o trabalho, né? Então ele é negativo, porque está sendo entregue, né, está saindo do sistema esse fluxo de energia, e portanto é negativo. Esse sinal de menos com esse torna o Q, obviamente, positivo, porque ele entra aqui, né? Então nós temos que o nosso Q, tá, é positivo, já que o volume B, né, é maior aqui do que o volume em A, certo? Então o trabalho nesta parte é negativo e o Q é positivo. Depois, quando vamos calcular envolvendo esta parcela aqui, nós precisamos do QF, então é uma compressão isotérmica, né? Nós vamos ter algo análogo aqui. A diferença é que quando calculamos o trabalho, o ΔV aqui é negativo, portanto esse trabalho é positivo, certo? O volume em D ele é menor do que o volume em C, então esse logaritmo dá negativo, com esse sinal de menos, né, o trabalho fica positivo. Com o trabalho positivo, o QF obviamente é negativo, porque sai, né, esse fluxo de energia sai do sistema. Nós podemos explicitar que o QF, aqui você não consegue ver diretamente que é negativo, lembra? O volume em D é menor que o volume em C, então o logaritmo dá negativo. Nós podemos explicitar o sinal de menos se trocarmos aqui essa ordem dos volumes. Aí sim, nós temos agora então explicitamente que o QF é negativo. Bom, para calcular o rendimento precisávamos então desta razão, entre o calor proveniente da fonte fria e o calor proveniente da fonte quente, do módulo deles, né? E quando fazemos isso para a máquina de Carnot, nós vamos obter então o NR, né, são constantes. Nós temos essa razão entre as temperaturas e o logaritmo dos volumes, certo? Ainda assim precisamos lidar com esses termos aqui, né? Voltando para a parte, né, do ciclo que envolve, né, o processo adiabático, nós podemos utilizar aqui as temperaturas, né, volumes e pressões em cada parte do nosso ciclo. Por exemplo, se fosse um processo isotérmico, nós temos aquela relação, né, PV constante, ou seja, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2 e assim por diante. Quando o processo é adiabático, aí nós temos aqui um expoente, né? Este gama é uma razão entre as capacidades térmicas ou os calores específicos, né? A pressão constante e a volume constante. Para um exemplo, esse gama do ar é 1,4, né? Que é o que se calcula para um gás diatômico, né? Então, o ar majoritariamente composto de gases diatômicos, né? Então fica aproximadamente esse 1,4. E então você vai ter P1 vezes V1 elevado a gama igual a P2 vezes V2 elevado a gama e assim por diante, né, para o processo adiabático. Nós temos outras relações que podemos utilizar, né, com pressão e temperatura ou com temperatura e volume. E vamos utilizar essa que nos interessa porque é o seguinte, né, nós precisamos daquelas razões. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, nessa temperatura aqui, nós temos, por exemplo, o volume A e a temperatura A. Tá? Nós podemos... isso aqui é igual a uma constante, eu coloquei o asterisco porque para mostrar que é uma constante diferente dessa, né? A gente tem aqui, portanto, conectado com essa diabática, né? Eu tenho aqui o volume em D, né? A pressão em D, e eu tenho a temperatura, né? Que é a temperatura proveniente daqui, a temperatura
em QF, né? Temperatura F, né? Da fonte fria. E aqui eu tenho a temperatura da fonte quente. Então eu vou conectar, por exemplo, a temperatura da fonte quente com o volume em A. Vou conectar com a temperatura na fonte fria com o volume em D. E eu faço o mesmo aqui para o volume em B, tá? E o volume em C. Tá? A temperatura aqui em B é da fonte quente, a temperatura aqui em C é da fonte fria. Tá? Por isso que eu tenho então... E quando eu faço a razão entre os membros aqui, né, esses termos, né, eu tenho então o seguinte, né? As temperaturas aqui cortam, né, que dá 1, e sobra então estes volumes. Como todos eles estão elevados ao mesmo expoente, eu termino com isso. VB sobre VA igual a VC sobre VD. Tá? Essa é a relação proveniente, então, dessa relação quando se estuda, né, um processo adiabático. E aí, voltando então nessa relação aqui, ó, eu posso então observar que VB sobre VA é igual a VC sobre VD, ou seja, né, isso aqui dividido por isso dá 1. E, portanto, essa razão entre as energias provenientes, né, da fonte quente, o que vai para a fonte fria, está relacionado com a razão entre as temperaturas, que por sua vez me permite obter então a eficiência ou o rendimento de uma máquina de Carnot, né, ou funcionando com o ciclo de Carnot. Tá? Isso me permite obter o seguinte: dado que eu tenho uma diferença finita entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, eu tenho que o rendimento de uma máquina ideal é menor do que 100%. Ele depende dessa razão aqui entre as temperaturas. Por exemplo, se a temperatura da fonte quente fosse tendendo ao infinito, né? Então isso aqui tende a 0, portanto, o rendimento tende a 1, né? Ou 100%. Se a temperatura da fonte fria fosse 0, por exemplo, 0 Kelvin, eu teria, né, condições de ter então um rendimento também de 100%. Só que na prática nós temos limitações, né? A diferença entre as temperaturas não podem ser muito grande, porque senão você também vai derreter o material que compõe, né, sua máquina. Não é? Existem outras limitações para se chegar à temperatura zero e assim por diante. Né? Mas o que nós temos aqui é que, dada que eu tenho a diferença de temperatura, esta razão, né, vai ser um número finito, um processo ideal eu não consigo rendimento de 100%. Né? O ciclo de Carnot me dá então essa informação de que mesmo um processo ideal, né, tendo uma máquina reversível, tudo bonitinho, mesmo assim eu não consigo um rendimento de 100%. Esse é um limite, né, teórico que nós temos. Vou dar um exemplo: se eu tivesse uma máquina de Carnot funcionando aqui, por exemplo, entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, né, eu tenho que usar as temperaturas em Kelvin, eu tenho um rendimento de em torno de 27%. Então, se eu tiver uma diferença de temperatura cada vez maior, meu rendimento aumenta. Mesmo assim, ele não chega aos 100%. Né? Então, tem uma limitação teórica já. Né? E quando nós estudamos os outros tipos de ciclos, né, nós temos também então os rendimentos desses ciclos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma taxa de compressão, né, entre o volume aqui e o volume, né, onde comprime o gás. Né? No ciclo diesel é mais complicado, mas eu posso escrever também em termos dessa taxa, onde essa razão entre os volumes durante a queima, ou reescrever isso utilizando essa taxa de compressão, o volume 1 e 2, ou a taxa aqui na expansão, né, entre o volume 3 e o 4. Né? E assim por diante. Então eu tenho, conhecendo como funciona cada ciclo, né, teórico, eu posso construir uma máquina próxima, né, daquele ciclo, mas eu consigo entender então a relação entre ao rendimento máximo que eu consigo obter naquela máquina. Então o ciclo de Carnot ele é o ciclo, né, ideal, tá, com o rendimento máximo que se consegue obter. Tá. O ciclo Stirling, teórico, você também consegue chegar a eficiência, ao rendimento da máquina de Carnot, porém ele tem uma ideia, um conceito de um regenerador de calor que você não consegue fazer na prática, então a eficiência cai um pouco, né, em relação ao de Carnot. Mas no caso ideal, teórico, eles são equivalentes. Né? E se nós pegarmos, por exemplo, uma máquina térmica funcionando então em ciclo inverso, nós temos um refrigerador.
E podemos pegar então um ciclo de Carnot inverso, nós teríamos um refrigerador ideal. E portanto, se nós temos uma forma de avaliar, será, em relação ao que calculamos como rendimento de uma máquina térmica, será que tem algo equivalente para um refrigerador? Bom, no refrigerador nós podemos usar de duas formas, né? Tanto eu posso usar esse equipamento para refrigerar, quanto como uma bomba de calor, né? O refrigerador, por exemplo, eu estou interessado em manter, por exemplo, essa parte fria. Então, eu vou retirando energia térmica daqui. Isso aqui pode representar, por exemplo, um cômodo da casa, né, que eu quero manter frio. E aqui pode representar, por exemplo, o ambiente externo, que está mais quente, né? Lá fora pode estar 35 graus Celsius, eu quero manter aqui dentro de casa 15 graus Celsius, 19 graus Celsius, então representa meu reservatório frio, aqui meu reservatório quente, né? E eu vou utilizar, né, um equipamento, por exemplo, um ar-condicionado, quando está ligado na eletricidade, ele está ligado a um equipamento onde vai me permitir fazer com que eu retire energia térmica daqui e jogue para o ambiente. Como é que ficaria se eu utilizasse um equipamento ideal, né? Um ciclo de Carnot inverso? Bom, essas relações, né, continuam a mesma. A soma desses dois é equivalente a esse, né? Sem precisar levar em conta se está entrando ou saindo do sistema, por isso que utilizamos em módulo. E aí nós vamos definir o rendimento vai ser para a máquina, né? No caso, para um refrigerador, vai ser o coeficiente de desempenho, né? Ou do inglês, né, o coeficiente de performance. Eu tenho a energia utilizada em relação àquilo que foi adquirido, né? Aquilo que eu da onde veio, né? E o que eu consegui fazer, né, chegar, né? Então, eu tenho aqui no caso o QF, que eu retirei do ambiente, e o quanto eu precisei utilizar para retirar, né, essa energia daqui, né? E aí, usando essas relações, tá, nós chegamos nisso aqui, tá? E para o refrigerador de Carnot, se eu usar aquelas relações, né, do ciclo de Carnot, tá, nós chegamos então no coeficiente de desempenho de Carnot, do refrigerador de Carnot, com esta relação, tá? Ela depende tem um ΔT aqui, as temperaturas do reservatório quente e do frio, tá? E portanto, quanto menor for essa diferença de temperatura, maior vai ser o coeficiente de desempenho do equipamento, tá? Então há uma limitação, né, para você com essa diferença de temperatura. E nós podemos também utilizar esse aparato, mas aí chamamos de bomba térmica ou bomba de calor, onde eu quero, né, mandar, por exemplo, num dia frio, isso aqui pode representar então o ambiente externo da casa, e aqui o cômodo, um quarto que eu quero aquecer. Então eu vou utilizar um equipamento para retirar a energia térmica lá de fora e mandar para o quarto, tá? Então eu vou me concentrar em aquecer o ambiente, tá? Então nós utilizamos também um ciclo de Carnot inverso. Obviamente nós vamos utilizar o refrigerador funcionando num ciclo ao contrário. Então nós temos aqui o coeficiente de desempenho da bomba térmica, obviamente, né? A energia utilizada em relação ao que foi adquirido, né? Então nós temos aqui, eu preciso mandar isso aqui, né, para o ambiente, e eu estou utilizando, por exemplo, uma certa quantidade, né, proveniente, por exemplo, né, energia elétrica para funcionar o equipamento, tá? E aí então, quando vamos calcular utilizando estas relações, nós temos que o coeficiente de desempenho da bomba térmica é igual a 1 mais o coeficiente de desempenho do refrigerador, tá? Equivalente. Então, esses números obviamente são maiores do que 1, é diferente do coeficiente do rendimento, né, da máquina. E no caso da bomba térmica de Carnot, tá, nós temos aqui então uma relação, né, só muda essa parte aqui de cima, né, mas também depende da diferença de temperatura entre os reservatórios quente e frio. E é interessante porque a gente observa aqui, se nós utilizarmos, por exemplo, nós temos aparelhos de ar-condicionado, né, que funcionam, né, no quente e no frio. Quando nós queremos aquecer um ambiente, esses aparelhos eles têm uma limitação do funcionamento, que depende dessa, né, variação de temperatura. Quanto maior essa diferença, né, menor vai ser o coeficiente de desempenho. Porque acontece, você vai retirar
energia térmica da unidade externa, né, da parte de fora, e a serpentina que tem lá fora, né, que você vai fazer circular um fluido de trabalho, né, que vai retirar energia térmica. Imagina que lá fora está 10 graus Celsius, você quer manter o quarto a 25, 30 graus Celsius. Né? Você tem que retirar a energia térmica lá de fora e mandar para o quarto, através do equipamento. Essa bomba térmica, obviamente, ela é melhor para se utilizar do que você simplesmente colocar um resistor, né, com uma ventoinha, porque ele está usando o efeito Joule, então utiliza muito mais eletricidade. Se você utilizar esse equipamento conectado na eletricidade, ele vai utilizar menos energia elétrica para provocar o mesmo aquecimento. Só que está limitado aqui, essa diferença de temperatura. Porque vai chegar um instante em que a temperatura lá fora, no equipamento, vai ser tal que ela pode até congelar a unidade externa. Então essa máquina, esse tipo de máquina, ela não funciona muito bem quando, né, fica muito frio lá fora. Então tem alguns países que inclusive não é nem adequado usar isso, né, quando neva, por exemplo, né, cai muita temperatura abaixo de 4, 0 graus Celsius ou ainda menor, né, esse tipo de equipamento já não funciona muito bem, né, então você tem que utilizar uma outra forma de aquecimento na casa, né. Aí você tem outros equipamentos para calefação, né, circular, você pode utilizar gás natural para aquecer, né, uma caldeira e mandar essa água circular por dutos, né, pela casa. Aí você consegue aquecer e não depende, né, desse tipo de equipamento aqui, né. Então nós temos, por exemplo, o aparelho de ar-condicionado funcionando no quente e frio. Ele faz circular o fluido, né, de forma diferente, de modo a fazer com que você possa, por exemplo, retirar, né, energia térmica do ar que passa pelo equipamento dentro da casa, né, um equipamento, um split, por exemplo, né, o ar entra por cima ali, né, ele passa pela serpentina e aí é jogado recirculando, né, o ar de dentro da casa. Você pode retirar a energia térmica e aí mandar essa energia térmica para a unidade externa. Então vai dispersar no ambiente, né? Ou, num ciclo ao contrário, você vai retirar a energia térmica do ambiente externo e vai mandar, né, para a serpentina, onde vai circular o ar dentro, e vai aquecer, vai ser aquecido, né? E aí você então entrega essa energia térmica e vai aquecendo o ambiente. Então você tem então esses aparelhos que possuem, né, esses dois ciclos de operação aqui, né? Bom, analisando então, voltando àqueles nossos questionamentos iniciais, né, depois de ter conhecido então alguns ciclos termodinâmicos, né, que nós podemos retirar a energia térmica do ambiente, mandar a energia térmica para o ambiente, né, nós vimos que há sempre uma certa quantidade de energia que eu não consigo utilizar, que ela vai ser necessária para fazer circular a energia térmica, por exemplo, né, do reservatório frio para o reservatório quente, ou, né, se eu vou utilizar energia para obter trabalho numa máquina, sempre vai ter um pouco de energia térmica que eu não vou conseguir utilizar em trabalho, né? E eu tenho então processos que são espontâneos na natureza, né, e não acontecem em sentido inverso, tá? E portanto essas questões levaram, né, alguns cientistas a imaginar que talvez tivesse mais alguma lei fundamental, né, que pudesse expressar esse comportamento observado na natureza, né? E aí nós temos então a segunda lei da termodinâmica sendo enunciada, obviamente, de forma qualitativa, né, inicialmente. Nós temos os enunciados de Kelvin e Clausius, né, onde diz o seguinte, né, nenhum sistema pode absorver calor de um único reservatório e convertê-lo inteiramente em trabalho sem que resultem outras variações no sistema e no ambiente que o cerca, certo? E o enunciado de Clausius diz o seguinte: um processo cujo único resultado efetivo seja o de retirar calor de um reservatório frio e liberar a mesma quantidade para um reservatório quente é impossível, tá? E nós temos também, podemos enunciar para máquinas térmicas e refrigeradores. Eles são complementares, né? Por exemplo, é impossível para uma máquina térmica operando em um ciclo, tá, produzir como único efeito de retirar calor de um único reservatório e realizar uma quantidade equivalente de trabalho, que obviamente sempre vai ser
sempre vai ter uma quantidade de energia térmica que você não vai conseguir utilizar e ela vai se dispersar no ambiente, né? E o enunciado para refrigeradores, obviamente, né, vai ser análogo, né? É impossível para um refrigerador operando em um ciclo produzir como único efeito de retirar calor de um corpo frio e liberar a mesma quantidade, né, num corpo quente, porque você vai precisar de, como isso não é espontâneo, né, precisa de trabalho, que é um outro, né? Lembra, calor é um fluxo de energia, né, que envolve diferença de temperatura entre dois corpos. E o trabalho é um tipo de fluxo de energia que envolve força, por exemplo. Tá? Então, nós chamamos, né, esses fluxos de energia, tá? Quando tem esse fluxo de energia térmico, né, calor, e quando envolve força, né, nós chamamos de trabalho. E aqui, então, são enunciadas essas observações, né, que você não consegue realizar certos tipos de processo, ou que você não consegue ter aquelas máquinas perfeitas, né? Ou o refrigerador perfeito, né? Mas foi feita depois, né, uma formulação qualitativa, né? Quantitativa, né? Essas formulações que eu acabei de apresentar são formulações qualitativas, né, em termos de impossibilidades, né, de ocorrer certos processos, né? E depois, obviamente, elas foram formuladas, né, de forma quantitativa, né, com a ideia de entropia. Tá? Só que é necessário tomar cuidado porque, assim, no âmbito da termodinâmica, nós calculamos a variação, né, da entropia. A entropia mesmo se calcula quando se estuda mecânica estatística, né? E, inclusive, há muitas comparações ou ideias de se interpretar a entropia em relação à teoria de informação, sobre, né, grau de ordem ou desordem no sistema. Mas aí tem que tomar cuidado com essas analogias, né? A entropia envolve contagem de microestados acessíveis, né, ao seu sistema, envolve probabilidades. Então, essas analogias com ordem e desordem tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Bom, nós temos a terceira lei da termodinâmica quando se está na mecânica estatística, né? Aí você vai definir, por exemplo, quando a temperatura tende a zero, a entropia tende a zero, obviamente. Tem outra formulação, né? É impossível atingir o zero absoluto através de um número finito de processos termodinâmicos. Tá? Já se conseguiu atingir temperaturas de 10 na menos 7 Kelvin, por exemplo, no laboratório, mas você não chega no zero absoluto, né? Existem impossibilidades, existem... Obviamente, temperatura zero não implicaria em grau zero de agitação das partículas, né? Porque existem efeitos quânticos, né, envolvidos, tem energia de ponto zero, enfim. Mas a terceira lei da termodinâmica ela tem mais a ver, se estuda na mecânica estatística, né? Vamos voltar para a segunda lei da termodinâmica e tentar entender só um pouquinho essa ideia da entropia. Tá? Você imagina aqui para um gás ideal, temos aqui então a equação de estado e também sabemos que a energia interna depende somente da temperatura, né? Vamos imaginar um processo reversível, né, quase estático, acontecendo de maneira infinitesimal. E a gente tem então a primeira lei dada dessa forma, né? Eu não tenho aqui diferencial de calor, diferencial do trabalho. São pequenas quantidades de calor, pequena quantidade de trabalho, né? Mas aí a energia interna posso ter uma função de estado, né, que tem uma diferencial bonitinha. Tá? Bom, esse meu dQ então vai ser dado pelo dU menos dW. Aí eu posso então utilizar as características de um gás ideal, né, onde eu tenho aqui então a minha energia dada, né, desta forma, tá, que ela depende da temperatura. E aqui o trabalho, né, o meu dW seria então menos PDV, com esse sinal de menos fica então PDV. Né? E eu posso substituir então essa pressão pela equação aqui do gás ideal e eu tenho isso aqui então. Mas como eu tenho um dV por V, eu posso fazer então dividir pela temperatura tudo e eu tenho então aqui um dT por T, né? Um dV por V. Eu tenho então uma variação relativa no volume, né? Uma variação relativa na temperatura, né? E este processo eu posso fazer a integração aqui, por exemplo. Eu tenho aqui como calcular a integral. Aqui eu tenho como calcular, obviamente, a integral também. Tá? Mas eu tenho uma grandeza aqui, né, que eu não sei bem o que é ainda. Né? No entanto, quando eu calculo, né, essas integrais, vejam só,
eu obtenho um resultado que depende somente, né, eu tenho constantes aqui, mas ele depende aqui, ó, da temperatura final, inicial, volume final e inicial do meu processo. Então, eu tenho uma grandeza aqui que depende só, né, das características final e inicial do meu processo. Né? Isso é muito interessante porque lembra que o calor e o trabalho dependem do caminho, dependem do processo. Mas a energia interna, a variação, né, da energia interna não depende do caminho. Né? E por isso a energia interna é uma função de estado. E agora eu tenho uma grandeza aqui, ó, que também não depende do caminho. Olha que interessante. Então essa grandeza aqui, né, foi chamada aqui de um ds, né, onde S seria a entropia. Né? Então eu tenho isso aqui como sendo embora eu não tenha uma diferencial do calor, mas essa grandeza aqui se torna uma diferencial exata de uma função que eu posso, né, calcular. E aí eu tenho então aqui, né, o cálculo tem o S no estado final, o S no estado inicial, portanto, né, delta S, eu tenho uma variação da entropia, que é dada em termos, né, de características do estado final e do estado inicial. Ou seja, assim como o meu delta U não depende do caminho, o delta S também não. Então eu tenho essa outra grandeza, né, que se torna uma função de estado. E aí então eu tenho que a entropia é uma função de estado, né, e ela não depende do caminho. Tá? E obviamente, né, isso aqui é no âmbito da termodinâmica, nós nem estamos falando aqui de probabilidade, de microestado, sabe? Por isso que eu disse, na termodinâmica nós só conseguimos calcular a variação dessa função aqui. Né? A gente não consegue calcular o valor da entropia, né, no estado inicial, nem o valor no estado final, o valor num certo ponto. A gente consegue calcular a variação. Tá? É isso que a termodinâmica nos permite. Né? Que aí depois o restante fica para a mecânica estatística. No entanto, o estudo, né, desta relação aqui, tá? O estudo então das características, né, dessa função é que permitiu escrever também numa outra forma, né, a segunda lei da termodinâmica, né, usando então uma expressão, né, matemática. Né. E aqui nós temos então uma outra formulação para processos tanto reversíveis quanto irreversíveis. Né. Se um processo ocorre num sistema fechado, a entropia do sistema aumenta, né, para processos irreversíveis e permanece constante para processos irreversíveis. Né. A entropia nunca diminui. O que podemos escrever matematicamente desta forma. Né. ΔS é maior ou igual a zero. Vai ser igual a zero se for um processo, né, reversível. Vai ser maior que zero para um processo irreversível. Lembrando que nós estamos analisando aqui um sistema fechado. Né. Por exemplo, a Terra não é um sistema fechado, porque ela recebe a energia térmica do Sol. Né? Então a Terra é um sistema aberto. Se você considerar Terra, Sol, aí você já pode, talvez, desconsiderando outros fatores. Então, quando você tem a variação na entropia, né, de um determinado sistema, você tem que imaginar que talvez ele seja aberto, você tem que considerar a vizinhança. Aí o sistema mais a vizinhança, que é o seu universo, aí pode ser um sistema fechado. Então, qualquer livro-texto que vocês consultarem, né, vocês vão encontrar várias técnicas para se calcular a variação da entropia num processo irreversível, utilizando uma sucessão de processos reversíveis, por exemplo, para você conseguir efetuar, né, algumas técnicas para você conseguir efetuar esse cálculo, certo? Então nós temos aqui uma ideia, né, de uma grandeza, assim como a energia no sistema ela tende a minimizar, não é? A energia, no caso a entropia, você vai maximizar, né, no processo, e você vai calcular, no caso, né, a termodinâmica, essa variação, tá, da entropia, né, da entropia total, né, do seu universo, porque você às vezes tem que considerar o sistema e a vizinhança, se há uma troca de energia, né, do sistema com a vizinhança, certo? E agora, como eu mencionei um pouco de mecânica estatística, nós vamos brevemente olhar as primeiras ideias envolvendo, né, a aplicação, né, da mecânica estatística, rapidamente, na teoria cinética dos gases. Né? Porque depois, obviamente, essas contagens de estados e etc., né,
interpretar a entropia como probabilidade, isso fica para uma cadeira de termodinâmica, obviamente, né, que tem muito mais detalhes, de mecânica estatística, né, tem muito mais detalhes para serem analisados. Tá? A ideia na teoria cinética dos gases é nós tentarmos obter as grandezas macroscópicas através de grandezas microscópicas. Né? Ou seja, você tem um gás, mas você não sabe o que tem lá dentro. Será que ele é composto por partículas? Né? Essas partículas estão se chocando. Essa ideia, né? Essas partículas, de imaginar talvez átomos, né? Ela só apareceu antes de se ter aqueles trabalhos, né? Onde você tinha teorias atômicas, o átomo de Thomson, o átomo de Rutherford. Né? Você tinha essa ideia, né? Esse insight proveniente, né? Da termodinâmica proveniente de se imaginar uma teoria cinética, né, de um gás composto por partículas, porque você tem, por exemplo, a pressão do gás seria através do choque dessas partículas, né, com as paredes do recipiente. Então você tem essa tentativa de você conectar uma visão microscópica com aquelas variáveis macroscópicas que se observam, né, como, por exemplo, a pressão. Tá? E aí, então, isso abre caminho, né, para você utilizar a estatística. E aí nós temos, por isso que nós dizemos que a termodinâmica, nós temos uma descrição macroscópica do sistema, e a mecânica estatística, né, você tem uma descrição microscópica do sistema. Tá? Então vamos imaginar que o nosso gás é composto por partículas, e essas partículas se chocam com o recipiente. Então, quando a partícula se choca, né, com a parede, por exemplo, ocorre uma variação no momento linear da partícula. Né? E a variação do momento no tempo, a gente viu na física 1 que é uma força. Agora, quando essa força, né, é aplicada numa área, nós temos uma pressão. Nós vimos agora em física 2. Então, se o gás fosse composto por minúsculas partículas, né, e se chocasse com as paredes do recipiente, pudéssemos avaliar o comportamento dessas partículas, né, será que teria como, a partir dessa descrição microscópica, obter as variáveis macroscópicas, né, que você observa de um gás? Bom, é isso que se procurou fazer, né, na teoria cinética dos gases. Só chamar a atenção, em alguns livros, né, alguns autores eles chamam as partículas de moléculas. Tá? Então, não exatamente a ideia, né, do que é uma molécula, tá? Mas é porque às vezes você tem, por exemplo, você vai falar a velocidade molecular. Tá? Se você falar a velocidade particular, a velocidade das partículas, né, fica tão estranho. Então, não achem estranho se você tem um gás monoatômico sendo utilizado e chamam de moléculas. Tá? É só um jargão, assim, só para evitar alguns termos estranhos. Tá? Então, alguns autores chamam partículas do gás de moléculas. Tá? Então, vamos considerar um gás ideal, né, composto por N partículas num volume, né, num certo volume aqui, tá, desse recipiente. E esse gás ideal, portanto, né, ele é um gás monoatômico. As partículas não colidem entre si, elas colidem só com, né, o recipiente. Então, como o gás ideal não tem interação, a colisão de uma partícula com outra implica numa interação. Né? E considera-se somente colisões elásticas, né, com a parede do recipiente, né, para você avaliar devidamente a transferência de momento. Tá? Os efeitos a gente vai analisar em uma dimensão, né, são equivalentes para todas as direções, né, então nas outras dimensões também, porque afinal, na média, né, se mais partículas se chocarem de um lado com um do outro, né, o gás poderia empurrar, né, o recipiente. Então a gente considera que na média, num certo intervalo de tempo que a gente consegue perceber, as partículas se chocam igualmente em todas as direções. Tá? E então, portanto, o efeito que a gente analisa, né, em uma dimensão, vamos generalizar para 3 dimensões, né, supondo que não tem nenhuma direção preferencial. Tá? Então, imagina, por exemplo, né, uma partícula está ao longo da direção x se movimentando, o momento dela, né, o momento linear, é massa vezes a velocidade. Tá? Então, é massa vezes vx. E quando essa partícula, então, se ela mudar de direção, se ela se chocar com a parede, né, e voltar em linha reta, por exemplo, né, no mesmo eixo x, por exemplo, a variação do momento é o momento final menos o inicial.
ela pode até mudar, né, ocorrer uma colisão e ter uma variação, né, tanto na direção x quanto na direção y, né, e assim por diante, né. Mas vamos fazer a primeira conta em uma dimensão. Então, se essa partícula vai com essa quantidade de movimento, se choca com a parede e ela volta, né, a velocidade dela vamos considerar que é menos Vx quando ela volta, né. Então, o momento final menos o inicial, tá? A variação é essa aqui. Então, em módulo, tá? O que foi transmitido para a parede, no caso, né, é 2mvx. Tá? E aí, então, se a gente considerar, por exemplo, esse recipiente, ele tem um certo número de partículas, um certo volume. Então, a densidade de partículas é n por v. Tá? Agora, a gente vai estimar o seguinte, né? As partículas com uma certa velocidade, elas vão se chocar, por exemplo, com essa parede aqui, num certo intervalo de tempo, um certo número de partículas vai se chocar. Então, com esta velocidade, nesse intervalo de tempo, as partículas que estão, por exemplo, no máximo essa distância dessa parede, elas vão conseguir se chocar. Partículas que estão com essa velocidade, mais para cá, por exemplo, nesse intervalo de tempo elas não conseguem, né, se chocar, né, com a parede. Tá? Então, nesse intervalo de tempo, com a velocidade, né, dada por Vx, você tem aqui, né, uma distância máxima da parede, onde você vai ter todas as partículas aqui dentro, né, vão conseguir alcançar. Só que como nós estamos considerando que as partículas se chocam, né, com todas as paredes igualmente, então as partículas que estão aqui dentro, vamos supor, metade vem para um lado, metade para o outro. Então, da mesma forma, aqui nesse volume aqui dentro aqui, tem, né, uma certa quantidade de partículas, metade vai se chocar com essa parede e metade vai para o outro lado, né, na média. Tá? Então, como é que a gente vai avaliar isso? Bom, vamos assumir o seguinte, essa distância aqui vezes essa área dá um volume, você calcular o volume dessa região. Tá? Bom, aqui dentro tem uma certa quantidade de partículas. Eu considero que a densidade é a mesma, né, em qualquer ponto, né, na média, ao longo do tempo. Então, o número de partículas que vai se chocar com essa parede nesse intervalo de tempo, eu vou chamar de NT. Né? E o número de partículas é a metade do número de partículas que tem aqui dentro. Tá? A metade vem para cá, a metade vai para o outro lado. Então eu vou pegar o que? Né? Este volume aqui, tá? Que eu tenho então Vxta, tem esse volume, e eu multiplico pela densidade de partículas, que vai me dar o número de partículas que está aqui dentro, e a metade é o que vai vir para cá, certo? E aí então eu tenho então, o número de partículas que vai se chocar com essa parede num certo intervalo de tempo. E agora considerando, por exemplo, que uma partícula vai transferir, né, essa quantidade, né, quantidade de momento linear para a parede, se eu considerar que todas as partículas também vão transferir na média essa quantidade, então eu multiplico, né, o momento linear, a transferência de uma partícula vezes o número de partículas que vai se chocar com essa parede. Então eu tenho a variação do momento na direção x de todas as partículas que vão se chocar com essa parede nesse intervalo de tempo. Considerando que o momento linear, né, eu tenho a variação do momento linear no tempo vai me dar uma força, né? Então eu tenho aqui a força pela área é a pressão, tá? Então quando eu tenho essa variação do momento, eu posso calcular a pressão que essas partículas vão exercer nessa parede naquele intervalo de tempo, tá? Vai ser dada por esse fator. Tá? Então eu tenho aqui a pressão causada, né, pelas partículas naquela parede. Como a densidade aqui é N por V, né, então eu vou substituir, aí eu tenho aqui então essa expressão, ou seja, né, PV igual a N vezes a massa Vx ao quadrado, né, o número de partículas que eu tenho. Tá? Então você já percebe que eu estou conseguindo obter alguma coisa tipo PV igual a NRT, não é? Olha só, vamos considerar que as velocidades elas são diferentes, né, as partículas, então a gente tem uma distribuição de velocidades, mas a gente pega uma velocidade média. Tá? Estou pegando ao quadrado, porque é o que aparece, né, o quadrado aqui, então uma velocidade quadrática média para representar, né, as partículas. Né? E aí então eu tenho, na verdade, né, o momento médio transferido, eu vou considerar então, né, uma velocidade média, quadrática média. Tá? E aí então eu tenho uma pressão, né, ao longo exercida, né, nessa área, considerando médias. Tá? E aqui esse termo mv², né,
lembra um pouquinho aquele termo que aparece na energia cinética, né, que é meio de mv². Então, como isso aqui é uma média, eu posso colocar uma constante para dentro que não vai alterar. E eu posso fazer o 1 aqui virar, né? 1 é 2 sobre 2, dá 1, né? E aí, então, eu tiro esse 2, essa constante da média, que não tem problema, e fica esse 1 meio de mv². Ou seja, isso aqui, né? Eu posso transformar em duas vezes a energia cinética, né, da partícula na direção x, tá? Porque eu posso escrever dessa forma, né? Eu posso escrever isso aqui desta forma, tá? E aí, então, eu tenho uma coisa interessante aqui, tá? Porque aí eu faço para uma comparação, né, que nós temos aquela nRT, né, com n minúsculo, número de mol, ou nkBT, que é a equação de estado para o gás ideal. Então a gente tem aqui algo que me parece indicar, ó, uma relação com a temperatura. Tá? Como a gente fez uma série de hipóteses, somente o movimento em uma direção, gás ideal, tudo bonitinho, a gente chega nisso aqui, né? A energia cinética média relacionada com a temperatura. Tá? Então, não vamos dizer que a temperatura é energia cinética média, tá, gente? Isso aqui é uma aproximação, né? Uma série de pressupostos. Mas é daqui que vem aquela ideia, né, do grau de agitação das partículas, né? A temperatura está relacionada com o grau de agitação. No caso aqui é só a translação que nós temos, né? E a gente percebe, né, quando a gente fez assim, para uma partícula, tá? Para uma partícula tem esse K, né? Meio de kBt. Quando você faz para n partículas, você multiplica por n, né? Então a ideia é de que para cada partícula, né, ou para cada grau de liberdade, né, que você tem, que fez uma direção, você tem uma contribuição de meio de kBt aqui, né? Porque isso aqui tem unidade de energia, né? Se você pegar aqui. É claro que a gente fez isso supondo que só tem translação, não tem interação entre as partículas, né? Não tem rotação. Se for, por exemplo, um gás diatômico, ele até poderia vibrar, né? Entre as duas partículas conectadas, né, na molécula, né, poderia vibrar em torno de uma posição de equilíbrio. Mas aqui é um gás monoatômico. Um gás diatômico poderia também girar em torno do centro de massa, né, mas mesmo uma partícula poderia ter em rotação, né, a priori, né, mas a gente não considerou isso, né, então tem uma série de limitações aqui. E a gente vai considerar também que nenhuma direção é preferencial. Então, por exemplo, né, o nosso v² é vx, vy, vz, né? E a média também, né? Na soma das médias quadráticas aqui. Só que se considerar que nenhuma direção, né, tem preferência, são todas iguais, vamos considerar a velocidade média na direção x igual, né? Nas outras direções. Então, se elas são iguais, pode, né, botar tudo isso, trocar por vx, né? Vai ser igual a 3vx. Então eu posso fazer essa malandragem aqui e trocar a velocidade de uma dimensão por uma velocidade 3D aqui, né? Ficar 1/3. Então eu tenho aqui agora 3 meios de kBt. Né? Então, para uma partícula, a energia cinética translacional média seria 3 meios de kBt. Então, para n partículas, você tem 3 meios de n kBt. Né? Ou quando troca, né, as constantes aqui, fica nRT. Tá? Então, isso aqui é um resultado, obviamente, com um monte de simplificações, mas a gente tem aquela ideia do grau de agitação, né? Está relacionado com a temperatura, tá? Relacionaria, então. Só que isso, obviamente, tem uma série de simplificações, né? Mas a gente consegue trabalhar aqui e obter, inclusive, né? A gente tem aqui, para fazer massa pelo volume, vai aparecer a densidade aqui, né? Por exemplo. Mas eu conecto, né, o que é interessante é que isso aqui vem proveniente, né, característica da partícula, ou das partículas que compõem o gás, né, na velocidade quadrática média, porque ela tem uma distribuição de velocidades, e eu conecto algo microscópico, que eu estou falando de partículas, com algo que eu meço, né, macroscópico, que é a pressão. É muito interessante essa ideia. É óbvio que essas médias aqui envolvem, né, ou falar em distribuição de velocidade, tudo isso tem a ver com a mecânica estatística, né? Aplicação de estatística, né, com esses conceitos de física. Né? E a gente obtém aqui, por exemplo, né, se você quiser saber a velocidade aqui, obviamente você tem uma velocidade mais provável da distribuição, tem uma velocidade média, né, e a velocidade RMS, né, que você vai pegar a raiz quadrada dessa velocidade ao quadrado, tem a velocidade média quadrática, ou RMS, né, root mean square do inglês, que nos permite calcular aqui, se a gente tem um gás ideal, né, a gente conhece algumas características, né, e fica, por exemplo, né, 3 kBt sobre m, ou faz em termos molares, né, da massa molar do gás, né, 3
RT sobre M. Então R é constante, isso aqui é a massa molar do gás, depende da temperatura, né? A velocidade quadrática média, né? Do gás. E é interessante, como nós vamos ver mais para frente, quando chegar na parte de ondas, né? Na parte de ondas sonoras, a velocidade do som no meio é uma onda, né? de pressão, né? É dada por essa expressão. Você vê que a velocidade do som no ar, por exemplo, né? O ar, esse gama é 1,4, né? Então a gente fez aqui para um gás ideal, né? Você tem uma diferença aqui de 3 e 1,4, né? Muito interessante, né? Essa nossa aproximação para o gás ideal, claro, com uma série de simplificações, tá? Mas a gente consegue conectar então aquela parte microscópica com macroscópica, né? E aquela ideia do meio de KBT, né? Para cada dimensão do movimento de translação, e quando se considera ainda, né, rotação e vibração, você ganha meio de KBT, né? Então, para cada grau de liberdade que se chama, né? Esse aqui, portanto, é o teorema da equipartição de energia, tá? No gás ideal, a gente vê que a energia interna depende só da temperatura, e nós vimos no gás ideal, considerando só a translação, né, que está relacionado, né, aquela energia cinética média com a temperatura, mas isso é só para um caso bem específico, tá, gente? Por isso que se fala de modo geral, né? A temperatura está associada com o grau de agitação das partículas, é que essa agitação ela pode ser translação, rotação, vibração e etc. Tá? Só que esse teorema da equipartição ele tem limitações, porque você pode ter um gás diatômico, a priori ele pode, né, tá girando em torno do centro de massa, pode vibrar, só que você não observa isso, né, em certas condições, porque você tem limitações. E quem é que estuda o mundo das partículas, né? É física quântica. Então, porque a mecânica clássica falha, né? A mecânica newtoniana falha, por isso que teve que se desenvolver uma outra mecânica que é chamada de mecânica quântica. E o que acontece? A energia daí nas partículas não assume qualquer valor de energia, né? Ela é dada em certas quantidades, por isso que eu digo que ela é quantizada. Então há algumas situações que falha esse teorema da equipartição de energia, né? Porque você esperaria que um gás diatômico, hidrogênio, né? Um oxigênio, nitrogênio, ele teria para qualquer temperatura, né? Translação, rotação, vibração e etc. E não é o que acontece. Você tem que chegar a uma certa temperatura para que você perceba, né? Ou que comece a ativar a parte da rotação, a parte da vibração, né? Então ele tem falhas, e essas falhas você começa a compreender quando vai, né, para a parte quântica, né, para estudar esses fenômenos, né? E aí então você entende o comportamento das partículas, certo, gente? Mas enfim, né, vamos parar por aqui, porque já é coisa demais, né? Essa parte da mecânica estatística fica para a disciplina mais avançada.